de 2010 para 2018 são 8 anos, mas tem bastante diferença. Eu acho que talvez do jeito de gravar e o jeito de receber a informação mudou muita coisa. Então a gente teve a ideia dos iPhones, né, que cresceram nessa época, a ascensão do WhatsApp, que não existia. Então, por exemplo, antes para um jornalista gravar na rua, ele tinha que essencialmente ir com o gravador, ir até o local, voltar, editar, colocar no ar. Se fosse, não desse tempo de voltar para editar, teria que alguém da ilha de gravação plugar ele no telefone, depois colocar essa informação para ser editada e colocar no ar. O que a gente vê hoje em dia é que isso é muito mais rápido. Então, por exemplo, no próprio celular, o jornalista já consegue gravar e já consegue mandar para a rádio de uma maneira muito rápida. Dependendo, ele já consegue colocar no ar do próprio celular. Então, assim, isso diminui muito a velocidade para fazer as coisas. E também eu sinto que, daí, olhando no geral, não só na Band News, que tem muita informação circulando no WhatsApp. Então, por exemplo, as próprias coletivas de imprensa, que antes, quando você não estava por algum motivo ou outro, você precisava pegar o áudio, era toda uma burocracia a mais. Hoje em dia as assessorias já têm grupos de WhatsApp que colocam o áudio disponibilizado nos próprios sites e tudo mais. Acho que isso tem muito a ver com a ideia do celular e de você ter qualidade de gravação com o celular. Então, assim, algo de 8 anos, eu diria que hoje praticamente você quase não usa o gravador. Os celulares têm a mesma qualidade que você tinha só com um gravador há 10, 8 anos atrás. Então, acho que essa é uma diferença interessante. Com relação à informação também, se você for olhar a maneira que o ouvinte participava essencialmente por telefone. Então, assim, em horário de jornal, assim, o telefone não parava com as pessoas participando, dando informação de trânsito e tudo mais. Se você for olhar nos últimos anos, é só informação de WhatsApp, seja em texto, foto, vídeo, áudio. Então, também, para o ouvinte, ele participa de uma maneira muito fácil, de uma maneira muito rápida pelo próprio WhatsApp. Então, aí são duas coisas que eu vejo que já muda bastante. O que a gente tem disso, acho que é específico da Band News, não necessariamente de outros meios. A gente tenta fazer um texto que ele seja o mais limpo possível, o mais pirâmide invertida possível, mais respeitando o lead e todas aquelas regras do jornalismo, porque o texto é lido por outras pessoas. Então, dificilmente você tem uma informação que entra gravada no ar. As informações sempre são ao vivo. Então, a gente tem um arquivo que ficam todos os textos, então eu tenho que fazer um texto que eu sei que no meu horário eu vou ler, mas que em outro horário outras pessoas vão estar lendo. Então, às vezes, se você coloca alguma coisa mais estilosa, um jeito muito específico de escrever, você acaba quebrando a outra pessoa que está no ar, ela não consegue acabar lendo. Então, a gente tem um cuidado de ter um texto que qualquer um consiga ler, que seja fácil de identificar. E fora isso, na Band News tem a ideia da pessoa operar a própria mesa, né? Então, quem está no ar, ela está falando o texto, está lendo aquilo, está colocando as outras pessoas no ar, está colocando a trilha de fundo e, ao mesmo tempo, vendo o que está acontecendo na redação. Então, assim, é uma dinâmica de várias coisas estarem acontecendo ao mesmo tempo e prestando atenção em tudo e, mais do que isso, ainda ao vivo, né? Como edição, todo jornalista edita o próprio material, então a gente usa principalmente um software chamado SoundForge, então você consegue gravar, você consegue editar e a gente coloca no ar tudo de uma maneira muito rápida, assim, sem grandes coisas. As matérias, quando são gravadas, também é o próprio jornalista que edita, então assim, não tem a figura da pessoa que cuida da mesa de som, né? Então o próprio jornalista cuida do que está no ar e também não tem a figura do editor. O jornalista se pauta, faz a reportagem e ele mesmo edita, então ele faz o ciclo completo. E com relação à mesa, isso é uma coisa que muito pega nas pessoas quando elas entram, né? Porque você tem que aprender a mexer ou um jeito específico de mexer com a mesa. Então isso sim, quando você entra tem um período de transição ali para você aprender. O que normalmente é feito, até quando eu entrei era feito com mais afinco isso, hoje em dia é menos, normalmente você treinava em alguns horários à noite. Então assim, quando você entrava, você ia bem à noite para a rádio, para você treinar com outro jornalista, para você ver se você está conseguindo colocar a rádio no ar. Porque esse é o tipo de teste que não tem como você gravar, né? Não dá para você fazer assim em casa, testando, porque não está no ar. Então efetivamente você mexe na mesa com a mesa no ar. Então, normalmente, em fim de semana, algum horário à noite, a pessoa treina, você até consegue perceber um erro, quem está mais ligado no jeito que a rádio funciona por isso, mas tem que ter um treinamento antes, porque senão a pessoa não consegue colocar no ar, né? Tudo tem seu tempo. Chega muita coisa no WhatsApp da rádio, né? Eu falei a ideia de que as pessoas começaram a participar por meio do WhatsApp e não por telefone, e aí um fenômeno que tem é das pessoas mandarem corrente, mandarem todas as coisas no WhatsApp da rádio. E eles mandam com uma angústia no sentido assim, olha lá, isso é verdade, vocês não estão noticiando, olha o que aconteceu e tudo mais. E chega os mais variados assuntos e as coisas mais absurdas possíveis, né? Tem que vão invadir o Brasil, que alguém está fazendo alguma coisa em algum lugar, tem de tudo, né? Então assim, a gente recebe muita coisa, então claro que ali é o
chegar, né? Você tem que filtrar a informação e algumas até pra gente acabar mostrando que aquilo é irreal, né? E uma coisa que talvez é um fenômeno interessante de pensar no momento que a gente vive é que às vezes você vê que é uma informação que as pessoas estão passando que é falsa, alguma coisa que está circulando e tudo mais na internet que você sabe que não é real. Você entra no ar tentando desmistificar aquilo, falando que aquilo não existe e tudo mais para acalmar as pessoas, e as pessoas começam a mandar novas mensagens falando assim, olha lá, tá vendo, é verdade, vocês não estão nos dizendo isso e tal. Acho que isso tem a ver também um pouco do momento que a gente vive, né, das instituições em xeque, do jornalismo tradicional em xeque. A pessoa prefere acreditar no primo que mandou alguma coisa do que uma informação checada, mas que estaria num veículo tradicional e tudo mais. Então é um fenômeno que tem acontecido bastante, sim. Foi em 2010, eu já era professor universitário, já trabalhava com outras coisas, aí me chamaram para ir lá, primeiramente era para cobrir férias, para passar um período de freela e tudo mais, eu fiquei esses 3 meses mais nisso, e depois acabei emendando e estou até hoje lá, em 2018. Dificilmente na rádio, pelo conceito que ela tem de você estar no ar, editar e tudo mais, você não tem uma função única. Então, assim, você se pauta, você faz a reportagem, você edita e você coloca no ar. Então, depende do horário e você faz as mais variadas funções. Acho que essa é uma das coisas bem legais e que mexe com todo mundo, assim. Então, dá pra dizer que você é pauteiro, dá pra dizer que você é repórter, porque você acaba passando por todas essas funções, né? Mas no meu dia, assim, eu chego e entro no ar, então eu fico no ar da 1 às 2, é o horário que eu chego, daí eu acabo mandando relatório pra rede, vendo o que tem de assunto que pode ser nacional, que pode a rádio se interessar e passar no Brasil inteiro e não só em Curitiba. Então eu faço essa parte de relatório, de apresentação nesse horário. Das 2 até as 4 eu faço reportagens, às vezes na rua, às vezes na própria redação. Das 4 às 5 eu fecho o jornal, que a gente tem o Jornal da Tarde, das 5 às 6, então a gente elenca, vê o que cada repórter tem, conversa com todos, e qual notícia abre o jornal, qual notícia vai para o fim do jornal. Das 5 às 6 a gente tem o jornal e daí eu venho para a Universidade Positiva. Mais ou menos essa é a minha tarde na Band News. É fundamental, sei lá, se a gente estivesse conversando há 10, 15 anos, talvez uma pergunta que tinha assim, o que você quer fazer? Quer trabalhar com áudio, quer trabalhar com vídeo, quer trabalhar com cultura, quer trabalhar com alguma coisa? Eu acho que hoje, com até a própria baratização de todos os conteúdos, né, de todas as mídias de edição e tudo mais, qualquer um consegue editar, o jornalista tem que ser completo. Dificilmente você vai ser um jornalista que faz uma coisa só. Em qualquer meio, você tem que saber editar, tem que saber ter posicionamento para entrar ao vivo, tem que saber pautar, tem que saber falar de qualquer assunto. Acho que dificilmente você tem a pessoa que só grava, a pessoa que só edita. A ideia é que justamente a pessoa possa trabalhar com tudo. Pode ver que até na faculdade tem várias disciplinas que mexem justamente com convergência, multiplataforma, que você possa assumir o processo como um todo e não ficar num pedaço só. Se você for olhar, quando você tinha só os meios de comunicação tradicionais, era só o jornalista que produzia informação, entre aspas, existia um tipo de monopólio da informação. Quando você tem a internet, qualquer um pode produzir conteúdo, né? Então você tem influenciador digital, tem youtuber, tem muita gente postando as coisas. Mas eu não diria que é a capacidade de postar que diferencia o jornalista de qualquer outra coisa, porque qualquer um pode postar. A questão é que o jornalismo tem critérios para postar, tem a questão da checagem, tem a apuração, foi atrás para ver se aquilo é importante ou não, tem algo que é importantíssimo, que é valor notícia, né? Então os critérios de noticiabilidade, ver se algo é notícia ou não. Então eu diria que o que sustenta, e talvez mais ainda do que em outros momentos do jornalismo, são esses critérios. Então a gente se pauta para checar a informação, para ver se aquilo é real, se aquilo é do interesse público, para colocar isso no ar ou não. Enquanto outras, e nenhum demérito, né? Acho que não tem problema nenhum de você abrir, qualquer um poder postar conteúdo ou não, tem outros determinados mecanismos para colocar as coisas no ar, né? Às vezes alguma coisa que algum dos influenciadores faz acaba repercutindo, acaba chegando e você tem que acabar checando para ver se aquilo é real ou não. Mas eu diria que a maneira de colocar a informação, os critérios são outros, né? Então tem que passar por todo um caminho no sentido de seriedade que vai gerar a credibilidade para o jornalismo, que às vezes quem está muito nessa esfera de só, sem nenhum demérito também, influenciador digital, de só opinar ou cair no que está colocando na internet, às vezes não tem, né? Então, eu acho que segura que você sabe que ali é checado, foi confirmado e tem um interesse público, tem critério de noticiabilidade para colocar aquilo no ar. Essa é uma pergunta muito complicada, eu não tenho resposta, porque se eu tivesse resposta, eu apostaria em 1 milhão onde está a resposta e daí eu ficaria rico, né? A gente vê de tudo, né? Toda vez que surge um novo meio, a gente vê se tem a discussão se vai acabar ou não, já teve isso com impresso, com outros meios. O que a gente tem certeza é que está se transformando, com certeza já se transformou. Então hoje, por exemplo, a gente vê que aquela dona de casa que estava acostumada a trabalhar o dia inteiro ouvindo rádio, ou a pessoa que em determinado lugar no trabalho também ouvia o dia inteiro rádio, essa pessoa já não ouve mais o rádio. Isso aí já foram alguns clichês, já caíram. Normalmente essas pessoas estão tendo outro tipo de conteúdo. O que a gente tem é que hoje o rádio está muito presente em carro, né? As pessoas quando vão trabalhar, quando vão voltar na hora do almoço, são os picos de audiência, porque as pessoas querem saber do trânsito ou tá parado ali, ela quer ter algum tipo de informação. Então esse talvez seja o nicho
do público do rádio hoje. Mas com certeza isso também vai se transformar, né? A gente está tendo a ascensão do Bluetooth, as pessoas conseguindo acessar outro tipo de conteúdo no rádio. Eu acho que talvez quando ficar mais fácil ainda da pessoa acessar outros conteúdos no carro, talvez migre e você nem tenha o rádio no dial, né? Acaba indo só pela plataforma online e outras coisas, mas com certeza a gente vê uma transformação no dia a dia, sem sombra de dúvida. Eu não diria dica pro rádio, eu diria dica pro jornalismo, né? Então é você estudar, você saber o que está acontecendo no mundo, tem que saber o que é pauta no momento, porque você pode entrevistar o presidente da República ou o prefeito, né? Indo em ambos os opostos, né? Do municipal ao federal, e sempre saber checar e ir atrás da informação, ter todos os caminhos que você tem no jornalismo, acho que é importante. Se você souber fazer isso, independente se você fizer rádio, se você fizer TV, se você fizer internet, você vai saber fazer jornalismo.